Bom, gente, bom dia. A partir de agora eu já estou gravando para o pessoal que não pôde assistir ao vivo. E a nossa aula de hoje é sobre as etapas de um planejamento de um evento, né? Como criar um evento de psicologia. Eu preparei essa aula mais no formato de passo a passo mesmo, de forma prática, que é para que vocês consigam absorver o máximo possível e quando vocês forem criar os eventos de vocês conseguirem fazer isso seguindo esse passo a passo. Eu criei esse passo a passo baseado em uma metodologia que se chama Design Thinking, que é uma metodologia para a criação de soluções inovadoras e criativas. Mas também, junto com isso, eu alinhei a minha experiência com a criação e organização de eventos. Para quem não sabe, eu tenho um núcleo de eventos em psicologia aqui em Feira, o NEEP, e aí, a partir disso, eu já venho criando alguns eventos, organizando, e durante a minha trajetória também eu já vim dando alguns cursos. Então, eu tentei alinhar toda essa experiência e trazer esse passo a passo aqui para vocês. Combinado? Então, antes de começar, eu gostaria de falar que eu não vou apresentar uma aula com slides para vocês, tá? Porque eu acho que isso acaba aprendendo muito a gente ao slide. E também porque, como a gente está em um ambiente virtual, eu acredito que a comunicação seja melhor eu falando. Mas eu vou abrir um documento aqui do Word com vocês. E à medida que eu for falando, eu vou colocando esses pontos nesse documento para vocês irem acompanhando, tá certo? Denise acabou de entrar, mas eu acho que ela ainda não está me ouvindo. Deixa eu só dar aqui. Enquanto ela entra, eu vou abrir aqui o documento para vocês. E antes de começar, eu queria também ouvir um pouco de vocês em relação a essa criação e organização, né, de eventos. E quando eu falo em eventos, é importante vocês entenderem que eu estou me referindo a palestras, workshops, rodas de conversa, grupos terapêuticos, enfim. Vocês entendam como evento qualquer desses serviços que nós psicólogos podemos oferecer, tá? E aí eu queria ouvir de vocês, até para mim ter uma noção de como tá esse conhecimento de vocês em relação a isso, de criar novos serviços em psicologia. Denise, você está chegando agora, eu desliguei aqui seu microfone. A gente está gravando a aula, tá? E para o pessoal do grupo que não pode estar presente ao vivo poder assistir também. E aí, à medida que eu for falando, eu vou abrindo para que vocês possam tirar dúvidas a cada tópico que eu for trazendo, tá bom? Paulo, você que abriu aí já o microfone, pode falar. Não, eu ainda não tenho praticado nenhum dessas formas de divulgação, mas tenho conhecimento sim, né? Na verdade, como eu me formei no final do ano passado, esse ano eu tenho me dedicado mais à clínica. Sim. E eu sou professor de educação física também, então na parte da manhã eu dou aula numa escola, e das 2 às 10 da noite eu fico na clínica, né? E estou continuando meus estudos, faço uma pós-graduação. Esse ano fui chamado para 2 palestras na faculdade, né? Que para mim foi uma experiência muito boa, muito inovadora, de estar ali na frente como psicólogo, né? Tá falando um pouco do meu conhecimento. Sim. E agora eu estou fazendo, né, junto com vocês aí, o curso do Bruno também, onde está reforçando, né? Estou conhecendo mais técnicas para poder realmente estar divulgando aí rodas de palestra, né? Terapias de grupo, outros tipos de cursos e afins assim. E estou achando muito interessante. Maravilha. Então já tem experiência aí com a palestra em si, né? Vamos lá. Elaine, eu estava conversando com a Elaine, né? Ela está ainda se formando, mas eu acho interessante porque quando você começar já tem essa possibilidade, como no começo da clínica às vezes é mais difícil conseguir pacientes, né? Você já pode ir utilizando essas outras estratégias de serviço também. E aí eu queria que você me trouxesse um pouco de como as suas dúvidas em relação a isso. Pode falar, Elaine. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Sobre a organização de eventos, eu não conheço muito, porque já
fui monitora na FTC, mas na faculdade, mas nunca. Porque como é mais gente, então você não se envolve tanto, você faz algumas coisas, mas em referente ao conhecimento sobre montar um evento mesmo, meu conhecimento é zero. Pronto, ok. E Denise? Denise, tá me ouvindo? Falou comigo que depois ela me encontrar para me dar umas coisas. Denise? Só que aí eu não comprei para não repetir alguma coisa assim Denise? naquela ideia. Ah, Acho que ela não tá me ouvindo. Então, vamos lá, gente. Se porventura vocês quiserem ligar as câmeras de vocês, podem ficar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Só para constar para vocês isso. Eu vou abrir aqui o documento do Word, vou compartilhar minha tela com vocês. E lembrando que enquanto eu estiver falando, vocês também podem mandar mensagem aí pelo chat, que eu vou estar aqui acompanhando, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, à medida que eu vou falando, eu vou digitando aqui para vocês irem acompanhando, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o planejamento de um evento em psicologia. E lembrando que esse evento pode se referir tanto a palestras quanto a workshops, rodas de conversas e afins. Porque eu acho que o nome evento é o que mais se aproxima, né, de tudo isso. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Se vocês tiverem, mandem aí no chat para mim, só para me confirmar que vocês estão vendo. Vamos lá, Paula assinou, acho que é porque tá tudo ok, né? Então vamos lá, gente. Antes de começar a planejar qualquer tipo de serviço ou de evento em psicologia, o primeiro ponto que a gente precisa entender é qual vai ser o nosso público-alvo, certo? Ah, Williane, mas eu não tenho nicho, eu não sei ainda com que área eu quero atuar. Como é que eu vou saber quem é meu público-alvo? Em primeiro lugar, vocês precisam entender que público-alvo, ele se refere a cada serviço que você vai oferecer, se porventura você ainda não tiver um nicho específico. Então, a cada serviço que você for criar, você precisa primeiro pensar em qual público você quer alcançar. Se você já tem um nicho, então para você vai ser mais fácil entender que é aquele público ali que você deseja se dedicar. Mas se porventura você não tiver, é só você entender para cada serviço que você vai oferecer quem é o seu público-alvo, certo? E aí como é que a gente vai entender esse público-alvo? Primeiro, fazendo uma pesquisa. Perdão, gente. Primeiro você vai fazer uma pesquisa de mercado. O que é essa pesquisa de mercado? É você entender se essa solução que você quer criar, né, esse serviço que você quer criar, ele atende a uma demanda do seu público-alvo realmente. E aí, quando, Paulo, consigo ver, estou assistindo pelo celular pela primeira vez, estou meio perdido aqui com as funções. Paulo, você, dependendo do seu aparelho, você pode ou deslizar o dedo para o lado direito, e aí você vai ver as opções, ou em alguns aparelhos ele aparece embaixo mesmo, o microfone, a câmera e as outras opções, tá? Denise, estava te ouvindo me chamar, mas não consegui abrir o áudio para falar com você. Tranquilo, daqui a pouco eu abro novamente e aqui mesmo eu consigo abrir os microfones de vocês, tá certo? Então, vamos lá. A pesquisa de mercado, o que é que você vai fazer? Você vai primeiro entender se essa necessidade que você está falando, o problema que você quer resolver é uma necessidade do seu público-alvo, certo? E aí, o segundo passo mais importante para você entender o seu público-alvo é você fazer um mapa da empatia. O mapa da empatia é uma ferramenta onde a gente consegue mapear alguns comportamentos, algumas necessidades, algumas dores do nosso público-alvo. Então, nesse mapa da empatia, vocês conseguem achar ele com facilidade na internet, tá? Mas, basicamente, vocês vão conseguir identificar nele o que o seu cliente, o seu paciente ou o seu público-alvo, o que ele sente, tá? O que ele fala
o que ele ouve das pessoas ao redor dele, quais são as dores, quais as necessidades desse cliente, certo? E aí, a partir disso, você consegue começar a entender o que é que esse seu cliente, o que é que esse seu paciente, ele precisa. E aí, como é que você pode fazer essa pesquisa de mercado? Primeiro, você pode conversar com pessoas que, teoricamente, você acredita ser o seu público-alvo. Então, eu mesmo, por exemplo, antes de criar o Psicologia com Criatividade, eu conversei com vários psicólogos. Eu perguntei para eles quais eram as dificuldades em diversificar os serviços dentro da psicologia, perguntei o que é que eles precisavam, e a partir disso, eu criei o meu mapa da empatia. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, porque além de vocês usarem esse mapa da empatia para conseguir entender o público de vocês, vocês também conseguem utilizar para outras coisas, para mapear os conteúdos que vocês vão fazer. Então, tudo isso ajuda vocês nesse processo, tá? Deixa eu só abrir aqui para poder mostrar para vocês o mapa da empatia. E, Williane, por que é importante a gente entender quem é o nosso público-alvo? Porque você precisa, na hora de criar a sua solução, você vai precisar conversar com esse público, você vai precisar criar conteúdo para esse público. Então, sem fazer esse mapeamento de quem é ele, possivelmente você não vai conseguir atingir esse público. Eu vejo muita gente falando que, às vezes, vai criar uma palestra, um evento, e aí compartilha o folder da palestra, e aí, quando chega no momento de divulgar, ninguém aparece, né? Mas é porque hoje em dia, antes da gente fazer esse processo de colocar o cartaz para divulgar, a gente precisa, de fato, entender quem é o nosso público-alvo, tá? Eu estou tentando achar aqui o meu mapa da empatia que eu criei, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. O mapa da empatia, ele funciona da seguinte forma. Consegui achar, deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês. Então, aqui, ó, quando eu criei o meu mapa da empatia, tudo isso aqui eu consegui conversando com psicólogos no WhatsApp mesmo, desde amigos ou psicólogos que já me acompanhavam nos meus grupos, e aí, aqui, ó, o que ele pensa e o que ele sente. Então, tudo que se refere ao meu projeto, ao meu objetivo, que eu fui perguntando, eu listei aqui o que esses psicólogos pensam e sentem, o que eles veem, o que eles ouvem, o que ele fala e ele faz, quais são as dores, quais as necessidades. Então, percebam que todos os serviços que eu vou oferecer de hoje em diante, né, vocês que me acompanham, vocês vão perceber que eles estão interligados com cada aspecto desse aqui que eu conversei com alguns psicólogos. E aí você deve se perguntar, e para entender isso, com quantas pessoas eu preciso conversar? 10 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Isso daqui é só para você ter uma ideia de quem é o seu público, do que ele precisa, o que ele sente, qual é a necessidade que eles têm, para que você consiga criar uma solução que esteja dentro do que ele precisa, tá? Então, esse é o primeiro passo antes de você criar qualquer produto ou serviço. É você entender quem é o seu público-alvo. Até aí, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? É porque eu não tô vendo vocês, senão eu ia dizer que quem quisesse podia levantar a mão, que aí eu ia ver. E aí pedir para vocês falarem. Mas vamos lá. Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Paulo, tem alguma dúvida? Tá desligado o microfone. Deixa eu ligar aqui para você. Pronto, pode falar. Tá tudo tranquilo, estou conseguindo acompanhar. Esse mapa, eu tentei printar ele aqui, mas a tela voltou para o seu rosto. Mas depois eu posso mandar para vocês. Tá bom, muito obrigado. Tá? Porque, na verdade, ele tem outro formato. Ele tem um formato mais desenhado, assim, é porque eu funciono mais assim, né? Então, eu coloquei nesse formato de PowerPoint. Mas eu mando o original para vocês, tá certo? Para vocês poderem criar o mapa de vocês, tá?
Então, Denise, tudo tranquilo até agora? Adorou o mapa? E vocês vão perceber, eu relutei muito para criar esse mapa, no sentido de montar mesmo esse mapazinho para mim poder me basear, né? Antes eu tinha essas ideias na minha cabeça, e aí eu não tinha conversado com os psicólogos para me entender se realmente era algo da minha cabeça ou se realmente era uma necessidade. E aí, quando eu fiz esse mapeamento, ficou mais fácil, né? Então, hoje, quando eu for criar conteúdos, eu já entendo qual é a necessidade, qual é a dor, o que é que ele pensa, o que é que ele fala, o que é que ele sente. Então, eu criei essa aula aqui, vocês estão tendo ela com exclusividade em primeira mão, né? Eu ainda não dei essa aula para ninguém, eu ainda não divulguei. Mas, assim, percebam que é uma necessidade do meu cliente, entendeu? Em saber como montar, por quê? Porque muitas vezes a gente sai da faculdade e a gente não aprende sobre isso lá. A gente não aprende como fazer uma palestra, a gente não aprende como montar um workshop. A gente só aprende teoricamente a clinicar, né? Geralmente é o foco das faculdades. Então, por isso que é tão importante a gente mapear esse público para que vocês consigam fazer tudo de forma mais assertiva, tá? E aí, um segundo ponto que a gente precisa observar na hora de criar um produto ou serviço é construir o método que você vai utilizar no evento, certo? O que seria esse método? Seria justamente o passo a passo do que vai acontecer nesse seu projeto. Então, por exemplo, se eu fosse utilizar como exemplo essa minha aula, antes de estar aqui com vocês, eu fiz um mapeamento do meu público e entendi que essa era uma necessidade. Segundo, montei o passo a passo, esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu montei e trouxe já tudo organizado de como iria acontecer esse processo. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender qual vai ser a metodologia que você vai usar no seu evento. Vai ser um curso? Vai ser uma palestra? Vai ser um workshop? Vai ser uma aula online? Vai ser uma roda de conversa? Então, aqui, nesse segundo momento, você vai definir o que você quer fazer, o passo a passo do que você vai entregar. Então, por exemplo, no meu caso, eu decidi que seria uma aula online, que eu não utilizaria slides, que eu iria fazer em um formato diferente para ver como é que acontece, justamente por ser algo online. Escolhi a plataforma que eu estou utilizando e escolhi também quais eram vou até mostrar aqui para vocês. Tem anotadinho aqui, tá vendo? O passo a passo de tudo que eu vou falar para vocês. Os tópicos para mim não ir pulando etapas. Então, é muito importante vocês criarem essa metodologia, né? Para que vocês sigam uma linha de raciocínio que esteja de acordo com o seu público e que ele possa entender de forma linear tudo o que está acontecendo. Então, isso pode ser em uma palestra. Se, por exemplo, aqui você fosse fazer uma palestra, você ia mapear os tópicos que você iria abordar nessa palestra. Você iria entender qual a forma de entregar essa palestra ou esse workshop. Se vai ser algo mais prático, se vai ser algo mais teórico, ou no caso do workshop, são as duas coisas, né? Então, primeiro passo, entender seu público-alvo. Segundo passo, qual o método que você vai organizar para esse seu evento. O terceiro passo, importantíssimo, é você definir qual a transformação que você vai entregar. O que é essa transformação? Quando a pessoa fizer esse evento com você, o que é que vai mudar para ela, né? O que é que você vai proporcionar para essa pessoa? É uma mudança de mindset? É um passo a passo para que ela consiga criar, né, algo como eu estou fazendo aqui com vocês? Qual é a transformação que eu pretendo aqui trazer para vocês? Que vocês consigam depois, seguindo esse passo a passo, criar o produto, né, ou o serviço de vocês em formato de evento. Então, aqui, essa transformação é o seu objetivo para quem vai fazer, vou botar quem vai participar, certo? Por que isso é importante? Porque você precisa, na hora que for falar com as pessoas, que elas saibam qual é o seu objetivo principal. Quais são os benefícios dela fazer, dela participar desse evento com você. E no final vocês vão entender por que eu tô falando isso, tá? Eu vou mostrar um modelo de uma outra aula que eu criei para vocês entenderem na prática isso aqui que eu tô falando. Então, terceiro passo, definir qual a transformação que você vai entregar.
o objetivo, os benefícios, né? Quais são as vantagens dessa pessoa fazer e o que vai mudar, né? Na vida dela ou na profissão dela, depois que ela passar por esse processo com você, tá bom? E aí, por fim, no quarto ponto, você vai explicar qual o valor do seu produto, do seu serviço, no caso, né? Já que aqui a gente está falando de produto e serviço. E aí, explicar esse valor é justamente você conseguir, em palavras, traduzir tudo isso aqui que você definiu para você, que vai ser a transformação para o seu cliente. E aí, você vai pensar em alguma forma de explicar qual é o valor desse seu serviço para ele. Lembrando que valor é diferente de preço, tá? Valor é aquilo que você vai entregar para as pessoas. O preço é quanto isso vai custar. Combinado? E por fim, você vai decidir o preço e as formas de pagamento. Aqui, nessa parte, entendam que esse primeiro passo aqui é o planejamento geral do seu evento, né? Você vai fazer tudo isso aqui de maneira individual. Você que vai pensar em todos esses pontos aqui. E aí, o preço e as formas de pagamento. Lá no final, eu vou trazer para vocês qual a melhor maneira de vocês precificarem esses serviços e produtos de vocês. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam o passo a passo que vocês vão utilizar para criar isso, tá? E aí, como é que você define o preço? Você vai fazer uma pesquisa de mercado e entender quanto as pessoas que trabalham com isso também estão cobrando, tá? E definir as formas de pagamento. Vai ser boleto, vai ser cartão de crédito, você vai usar uma plataforma de inscrição que já faz tudo isso de forma automática, você vai colocar para as pessoas depositarem o valor na sua conta. Então, isso daqui vocês já precisam definir antes de começar a divulgar o evento de vocês. Então, essa primeira parte aqui, a gente chamaria de pré-evento, né? Antes de começar, vocês precisam definir isso daqui. Depois do pré-evento, aí agora a gente vai definir a criação e a logística do seu evento. Então, a parte 2 é a criação e logística do seu evento. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é definir a entrega do produto para as pessoas. Então, você vai fazer uma aula, você vai preparar os slides para levar para essas pessoas durante a aula. Porque aqui você já entendeu, no primeiro passo, qual é o método que você vai utilizar e você já criou esse conteúdo, esse passo a passo do que você quer entregar para as pessoas. Na criação e logística do seu evento, você vai colocar, em primeiro lugar, gravar, se for um curso online, um exemplo. Se for uma aula, você vai preparar o material, certo? Se for, digamos que, uma roda de conversa em grupo, você vai preparar o que é que você vai entregar para esse grupo. Então, essa parte aqui depende do que você vai fazer, tá? Eu quero que aqui vocês tenham apenas uma ideia geral, porque isso aqui vai ser algo muito... Essa segunda parte é mais pessoal, né? Depende do que cada um de vocês pretende criar, tá? Depois que você gravar, criar os slides, né? Organizar tudo isso, você vai começar a criar as artes para divulgação do seu evento. Certo? E aqui é que tá a questão. Você não vai criar apenas aquele cardzinho onde você bota lá palestra, como planejar um evento de psicologia, valor não, preço, endereço e simplesmente compartilhar com as pessoas. Essas artes aqui para divulgação que eu tô falando, além desse card, claro que tem que ter com todas as informações para vocês enviarem para as pessoas, é preciso que vocês comecem a criar conteúdos, tá? Antes de divulgar qualquer evento, vocês precisam antes começar a despertar o interesse das pessoas para esse evento. Então, aqui nessas artes é o conteúdo. Aqui eu vou botar duas coisas juntas, né? Mais a criação dos textos de divulgação. Já vou abrir para vocês perguntarem, tá? Deixa eu só concluir essa primeira parte. Então, aqui
Você já definiu o seu público, você já definiu como é que ele vai acontecer, qual o objetivo, o benefício para as pessoas, o preço e as formas de pagamento. O segundo passo agora vai ser você preparar o material dessa aula. E o segundo passo, você vai começar a fazer a criação do conteúdo para divulgação do seu evento, tá? E aí aqui, é nesse momento aqui de criação de conteúdos para divulgação, que o primeiro passo vai ser o mais importante. Porque quando vocês criarem o mapa da empatia, vocês vão ver que cada frasezinha que tem lá no mapa da empatia já gera um conteúdo para você criar. Então, isso facilita muito esse momento de criação de textos. E existe uma técnica, né, que muitas pessoas do marketing falam, que quando a gente vai divulgar algo na internet, a gente não pode simplesmente vir e divulgar que vai acontecer a palestra tal. Nós precisamos criar conteúdo, despertar o interesse das pessoas para que elas entendam que realmente elas precisam daquilo. E lembrando que a gente não vai inventar nenhuma demanda para essas pessoas. A gente vai apenas falar sobre, e quem se identificar, quem sentir a necessidade, quem for o seu público-alvo, aí sim vai despertar o interesse para a pessoa participar. Ok? Depois que você fez essa parte de criação e logística do seu evento, o próximo passo é a divulgação, tá? E aí, lembre-se aqui, ó, é importante que a cada ponto desse, vocês mantenham tudo organizado. Entendo que isso aqui que eu estou passando para vocês é justamente o passo a passo de como vocês vão fazer tudo isso, tá? Para que vocês não se sintam perdidos na hora de criar isso. E aí, quando você for divulgar, o primeiro passo é você criar a campanha de divulgação. Quando eu falo criar a campanha, eu não estou dizendo aqui que você precisa contratar uma agência de marketing, que você vai precisar contratar alguém, né, para fazer essa divulgação. Criar a campanha é justamente você fazer o cronograma, tá? De quanto tempo você vai divulgar antes do evento acontecer. Eu aqui aconselho no mínimo um mês, tá? Porque é o tempo que as pessoas começam a se preparar, você começa a gerar conteúdos, e aí você começa a despertar o interesse das pessoas para o seu evento, tá? Você vai começar a conversar com elas sobre o tema que você quer fazer do seu evento. Aí você vai criar o cronograma de divulgação, você vai começar a criar os objetivos, né, de cada post, porque por trás de cada postagem tem que ter um objetivo. E aí você vai começar a conversar com essas pessoas. E o importante aqui é vocês entenderem também onde vocês irão divulgar. Vou botar aqui onde divulgar. Você vai usar o Instagram, você vai usar o Facebook, você vai usar o LinkedIn, você vai utilizar grupos no WhatsApp, você vai criar listas de transmissão, você vai gravar vídeos, você vai utilizar o YouTube. Então, aqui, vocês precisam entender, né, onde vocês irão divulgar e onde vocês vão distribuir esse conteúdo de vocês. E nessa campanha, no marketing, a gente fala que é importante a gente criar para vender, né, conteúdos para vender, é importante que você faça o seguinte passo a passo, né? Tem gente que fala 4 posts, a cada 4 posts de conteúdo você faz um de venda. Então, a cada 4 posts de conteúdo, certo? Um de venda. O que significa isso, William? Que você vai começar a gerar conteúdo para as pessoas, tá? E depois que você... Aí tem outras pessoas que falam a cada 8 posts, 2 de venda. Então, assim, isso é algo que você vai definir. Quando está em época de campanha, que você vai divulgar um serviço, eu acredito que de 4 a 8 posts e depois você faz um de venda. Como seria esse post de venda? Seria justamente você dizer que daqui a X dias você vai abrir as inscrições para o seu curso, ou para a sua aula, ou para a sua palestra sobre tal tema. E aí que as pessoas que estiverem interessadas, aí você vai criar a sua forma de captar esses leads, né? Ou você vai pedir um e-mail, ou você vai pedir o telefone, né, do WhatsApp, criar um grupo com essas pessoas. Essa estratégia aí vai variar de acordo com cada um de vocês. E aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão começar a educar, né, o público de vocês.
para a necessidade ou para a importância do que vocês querem trazer para elas de informação, para que elas se motivem a querer comprar, né, ou fazer o seu evento. E aí, depois disso, você vai começar, de fato, a parte prática da divulgação, né? Você já montou todo o seu cronograma do tempo que você vai começar antes, onde divulgar, fazer a campanha, né? De cada 4 postagens de conteúdo, você fazer uma divulgando, de fato, o seu serviço. E aqui, como você vai educar o seu público, o que é que você vai ensinar para ele. E aqui a parte prática. Aí aqui vocês têm a liberdade de fazer da forma que vocês acharem melhor. Eu vou listar aqui alguns exemplos e aí vocês veem o que vocês mais se adequam, tá bom? Então, um primeiro jeito de vocês fazerem isso é com lives no Instagram ou no Facebook, porque isso conecta as pessoas. E aí você faz uma live com um tema, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma palestra sobre ansiedade. Você pode fazer uma live dizendo os 5 passos para aliviar sintomas de ansiedade. E aí, no final, você fala que você vai lançar uma palestra falando sobre ansiedade. Claro que com o tema, né, que você definiu para o seu evento. E aqui o tema você vai definir aqui nessa parte de método, tá? Só esqueci de escrever aqui para vocês. E aí vocês podem fazer lives, vocês podem fazer vídeos para o feed, né? Ou do Instagram, do Facebook. Vocês podem criar vídeos para o YouTube. Vocês podem postar fotos, né? As fotos normais de conteúdo no feed. Vocês podem criar grupos no WhatsApp. Eu gosto muito dessa técnica dos grupos do WhatsApp, porque isso me conecta mais com as pessoas. Uma outra técnica que eu uso são as listas de transmissão. Agora sim, eu não uso isso aqui só para vender, tá? Eu uso os grupos no WhatsApp e as listas de transmissão para gerar conteúdo, para me relacionar com as pessoas que são o meu público-alvo, tá? Vocês estão no curso, vocês vão aprender que isso são os nossos leads, né? Que são os nossos potenciais clientes. Depois que você fez tudo isso, né? Aí é que você definiu o tempo de divulgação. Depois que você fez tudo isso, foi para a prática, começou a divulgar. Você vai definir também aqui quanto tempo as inscrições vão durar. Se você vai deixar aberta por uma semana, se você vai deixar aberto o mês inteiro, se você vai colocar um limite de dias, vão ficar abertas por 3 dias, 7 dias, né? Isso aqui varia também de acordo com cada estratégia de vocês. Uma dica pessoal minha, se for algo mais caro, no sentido de preço, é importante que vocês divulguem com um pouco mais de antecedência, que é para a pessoa poder se programar, né, se organizar para investir aquele dinheiro. E uma coisa que eu descobri que eu acho interessante é vocês, na pesquisa de mercado de vocês tentarem entender qual é a renda mensal dessa pessoa. Não é que você vai perguntar para ela, mas você tem uma noção com que ela trabalha. Por quê? Porque quando você for precificar, você vai colocar um valor que esteja dentro do orçamento daquela pessoa, que ela possa tirar aquele valor para comprar o seu serviço. Então, por exemplo, eu sei hoje que para o meu público de psicólogos, eu não posso fazer nenhum tipo de serviço que ele pague mais de R$200 por mês. E como é que eu sei isso? Eu sei isso por uma pesquisa que eu fiz para entender como está a situação financeira de muitos psicólogos, tá? Então, por exemplo, o meu público de psicólogos, vou dar o meu exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho 3 tipos de públicos diferentes, 3 tipos de perfis de psicólogos. O primeiro é aquele que já tem sucesso na clínica, já tem muitos pacientes, mas ele quer aumentar a renda dele e ele não tem mais horas na semana porque o tempo é limitado, né? A gente tem aquele tempo limitado para atender e a gente não consegue ter mais pacientes do que aquilo. Então, eu tenho esse primeiro público que já tem sucesso na clínica, mas quer aumentar a sua renda fora do consultório, né? Para poder ter mais tempo, para poder escalar, digamos assim, o seu negócio. O meu segundo público são psicólogos que estão recém-formados, que saíram da faculdade recentemente e não sabem que podem fazer outras coisas além da clínica, além da organizacional,
além daquele básico que a gente aprende na faculdade. Que ele ainda não percebeu que existem outras possibilidades para ele fazer e que não é tão difícil assim. E o terceiro público são aqueles que estão na faculdade, né, e querem se preparar para quando sair não ficarem presos só na clínica. Então percebam que eu já entendi que dentro dos psicólogos que eu quero trabalhar, eu já tenho 3 perfis diferentes. E aí, durante a minha comunicação com eles, fica muito mais fácil eu conseguir criar algo que essas pessoas desejem fazer, por exemplo, tá? Então, por isso que eu bato na tecla, que é muito importante vocês entenderem quem é o público-alvo de vocês. Até aí, querem perguntar alguma coisa? Denise pergunta aqui, com quanto tempo antes devo começar a realizar esse planejamento antes do evento? Bom, Denise, isso aí vai variar do seu cronograma, né? Você precisa entender, por exemplo, quando você quer lançar esse serviço. Por exemplo, a gente está em outubro, né? Eu quero lançar um serviço final de novembro. Então, eu não posso começar a planejar esse evento no início de novembro, porque eu não vou ter tempo de divulgar esse serviço para o meu público. Então, eu, particularmente, eu prefiro sempre um mês antes eu começar a me planejar. Até porque eu vou precisar passar um tempo divulgando, gerando conteúdo. Então, um mês antes eu faço todo esse planejamento. E aí, quando for no final do mês, eu começo a dividir os conteúdos com essas pessoas para poder divulgar o meu serviço. Mas isso é algo que vai depender de cada um, da sua disponibilidade de tempo, né, do prazo que você tem para lançar esse serviço, tá certo? O que eu acho que, assim, se você já tiver uma ideia bem elaborada do que você quer fazer, esse planejamento aqui ele fica mais fácil, né? Porque, por exemplo, no meu caso eu tenho um nicho, então eu já tenho um público específico, então tudo que eu for criar, eu já vou pular essa primeira etapa de pesquisa de mercado, porque eu já conheço o meu público. Mas vamos supor que você não tem um nicho ainda, você vai divulgar para públicos diversos, então você precisa ter um tempo para atrair esse público para perto de você, entendeu? Então, o grau de dificuldade dessa divulgação vai depender disso, da relação que você tem com o público, do conhecimento que você tem desse público e do cronograma que você tem para lançar esse serviço. Então, varia muito, mas eu acho que um mês antes é um tempo bom para você começar a planejar, né, antes do evento, todo esse processo, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Paulo, Elaine? Paulo, deixa eu abrir aqui. Paulo, quer fazer alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Tô conseguindo pegar bem aqui as informações. Ótimo. Deixa eu ver. Elaine, quer fazer alguma pergunta? Já liguei seu microfone. Pode falar. Não, até Não? agora tudo tranquilo. Tudo ok? Então vamos lá. Então vamos manter assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat e aí eu abro o microfone de vocês, tá bom? Que aí eu consigo acompanhar melhor. Então vamos lá. Abrindo aqui minha tela novamente. Vocês vão definir, na verdade eu troquei aqui a ordem, né? Esse quanto tempo as inscrições irão durar, você vai colocar ele junto com o seu cronograma de eventos aqui. Quanto tempo as inscrições irão durar, e aí você vai ter todo o seu planejamento de evento, tá? E aí depois que você começar a divulgar, a gente vai para o momento de vender, né? Você divulgou o seu serviço e agora você vai começar a, de fato, vender. E aí, nesse processo de venda, o que é que você precisa ter pronto, tá? Lembrando que você vai precisar ter a página de inscrições, né? Ou o formulário de inscrição, ou o link de pagamento para as pessoas, né? Então, aqui envolve o link de pagamento. Se você for fazer um curso ou algo online, uma página de vendas, né? Onde vai conter todas as informações do seu evento. E eu já vou dizer aqui exemplos de que vocês podem utilizar, tá? Página de vendas, o link de pagamento, né? Um contato, vocês vão definir qual contato que as pessoas vão ter para tirar dúvidas com vocês, caso elas queiram fazer, mas ainda não tenham certeza. E vocês precisam também entender como é que vocês querem fazer essa venda. Se ela vai ser online, presencial
ou por links de plataforma. Vou explicar para vocês. Página de inscrição. Vamos supor que você queira fazer um formulário de inscrição para as pessoas. Você pode usar os formulários do Google. Vou botar aqui entre parênteses. Formulários do Google. É gratuito e lá você pode fazer várias perguntas, você pode pedir para a pessoa responder várias coisas. Então, você vai fazer uma ficha de inscrição, você coloca o nome da pessoa, o e-mail, o telefone. Esses são os 3 pontos principais, até porque depois vocês continuam tendo contato dessas pessoas, né? Caso vocês venham divulgar outros serviços, caso vocês comecem a compartilhar conteúdo, então vocês já têm os contatos desses seus clientes, tá? O link de pagamento. Você pode usar o PagSeguro, né? E vocês podem utilizar a opção de transferência bancária, né? Ou depósito. E tem a opção de boletos. Como é que eu uso isso daqui? E tem a opção das plataformas online de inscrição. Vou botar aqui. Vou dar o exemplo de cada uma para vocês. Vou falar as que eu já utilizei, tá? Porque aí fica mais fácil e aí eu posso dar minha opinião para vocês sobre cada uma delas. Eu já trabalhei muito com transferência bancária direta, né? Quando a pessoa queria se inscrever, ela preenchia um formulário de inscrição, aí eu fazia aqui no Google, e aí quando ela preenchesse, eu enviava para ela os dados da minha conta para ela fazer depósito ou transferência. Só que eu percebi com o passar do tempo que eu tinha muito trabalho com isso. Por quê? Porque eu tinha que, a cada vez que a pessoa me enviasse o comprovante, eu tinha que ir até a minha conta, conferir lá o código, para ver se realmente o depósito ou a transferência tinha caído na minha conta. Isso dá um trabalho muito grande se você for fazer um evento que tenha muitas pessoas, tá? Eu aconselho isso daqui de transferência bancária para grupos pequenos, até 10 pessoas. Porque senão você vai se desgastar muito tendo que receber comprovante, confirmar as inscrições e enviar para as pessoas a confirmação de inscrição. Hoje, tem também o PagSeguro. O PagSeguro, ele é muito bom. Ele cobra uma taxa pequena se a pessoa gerar boleto. E a pessoa pode pagar também por cartão de crédito. Porém, quando a pessoa utiliza o PagSeguro, quando você utiliza o PagSeguro, a cada parcela que a pessoa aumenta, os juros também aumentam. Então, uma parcela é um valor, 2 parcelas é outro valor, e quanto mais a pessoa parcelar, mais caro fica. Então, eu já recebi esses feedbacks de alguns clientes, não só de serviços online, mas de outros serviços também, que reclamaram dessa questão de aumentar muito o valor com o PagSeguro. Então, hoje eu não utilizo mais o PagSeguro, mas é uma ótima opção para vocês também, tá? Tem os boletos. Como é que eu emito boletos? Eu tenho 2 opções. Eu tenho uma conta digital no Banco Inter, e aí esse banco digital, quando a gente quer colocar dinheiro na conta, a gente cria um boleto, né? E aí a gente paga esse boleto e o dinheiro cai na conta, justamente por não ser um banco físico. Mas eu também posso utilizar essa geração de boletos para mandar para os meus clientes, para eles fazerem os pagamentos, tá? Então, também é uma opção para eventos menores, porque você tem que gerar o boleto, né, e mandar para a pessoa. E você tem uma quantidade limitada de boletos. Se eu não me engano, nessa minha conta são 30 boletos por mês, tá? Então, se for um evento com mais de 30 pessoas, eu não vou conseguir gerar boleto para todo mundo, porque eu tenho os meus boletos pessoais, digamos assim. E uma outra opção que vocês podem anotar aí, depois vocês pesquisarem, é o GerenciaNet. Vou botar aqui entre parênteses. O GerenciaNet é uma plataforma justamente de emissão de boletos. E aí, você pode criar de forma automática, se for dividido, né, no boleto, a assinatura que eles chamam. E aí, a pessoa, cada mês, ela vai receber o boleto com aquele valor que você já deixou ali programado. E se eu não estou enganada, ele cobra R$4 por cada boleto. Assim, quando a pessoa pagar, ele vai descontar R$4 desse valor antes de te repassar, tá? Eu utilizo e eu acho excelente. Para mim é muito melhor, porque eu gero as parcelas de forma automática. Então, para vocês utilizarem também é uma boa opção. E tem as plataformas online de inscrição. Essas plataformas online eu utilizo muito a Eventbrite, tem o Simpla e tem o Event3. Essas são as plataformas que eu já utilizei, tá? E aí lá você já tem tudo isso aqui que eu falei dos pagamentos em um lugar só, tá? Então, por exemplo, nessa plataforma você cria o formulário para quando a pessoa for se inscrever.
ele já tem a opção de pagamento, e aí lá ele tem a opção de pagar por boleto ou por cartão de crédito. E aí você recebe depois, tem lá, cada um desses aqui tem um limite de tempo, mas depois que encerrar o evento é só você transferir o valor para sua conta. Se for antes do evento e se for depois do evento que você quiser receber, eles transferem depois de alguns dias úteis de forma automática para sua conta. Então é maravilhoso porque você não tem trabalho com nada, você só cria e aí manda o link para a pessoa, ela compra e você não precisa se preocupar com mais nada, tá? Páginas de vendas. Não sei se vocês observaram, mas quando vocês... Vou dar o exemplo do curso do Bruno. Quando vocês vão se inscrever na página de vendas, é aquela página onde tem escrito tudo sobre o que vai acontecer no curso, ou sobre o que tem dentro da palestra, dentro do workshop. É aquela página bonitinha que você escreve todas as informações sobre o seu evento para a pessoa ler, né? E aí nessa página também você já coloca o contato para tirar dúvidas dos clientes que eles podem conversar com vocês. Aí pode ser WhatsApp, e-mail, enfim, vocês escolhem qual a opção para vocês, tá certo? E aí, depois que estiver tudo ok com esse planejamento, a gente vem de fato para a parte da venda, né? Lembrando que isso tudo aqui, dessas primeiras partes aqui, é o seu planejamento. Você vai fazer antes de começar a vender de fato o seu evento. E aí, nesse primeiro ponto da venda, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão garantir que as pessoas acessem essas páginas que vocês criaram. Então, eu acesso a página de vendas, seja ela pelo link de plataforma, formulário do Google e etc. E aqui vocês vão começar a interagir sobre as vendas com as pessoas. Aqui é o momento que você vai divulgar. Estão abertas as inscrições para a palestra X. Estão abertas as inscrições para a palestra Y. Ou estão abertas as inscrições para o workshop e tal, certo? Então, é assim que vocês vão começar a fazer a divulgação de vocês, tá certo? É a venda, um processo de venda em si. E aqui nesse momento, é o momento que vocês vão dar atenção para as pessoas, certo? É o momento de conversar, é o momento de tirar dúvidas, é o momento de entender, né, o que é que as pessoas estão... quais são as objeções, né? Quando a gente fala de objeções, é por que que a pessoa não está se inscrevendo. Ou então, às vezes as pessoas falam com a gente que querem fazer, mas que não tem dinheiro, digamos assim, né? Ou então ela vai falar pra gente que não pode, porque tal dia ela não pode participar. Aí, por exemplo, se for algo online, você diz, ó, se você não puder participar ao vivo, a gravação vai ficar disponível por X dias. Então, tem toda essa questão do processo de vendas, tá? Até aí tudo ok? Sem dúvidas? Então, vamos lá. Vamos continuar. E aqui esse processo de vendas. A Elaine falou que tá tudo certo. Então, vamos lá. O processo de vendas não tem muito mistério, né? É o momento que você vai realmente estar com as inscrições abertas, estar tirando dúvidas com as pessoas. Inscrições abertas. E aí você vai tirar esse momento para dar atenção para o público de vocês. Aí aqui entra aquela questão das postagens de venda. Uma dica para vocês, não fiquem o tempo todo compartilhando só o cartaz do evento, tá? Aquele que tem o preço, sabe? Porque isso não gera valor para as pessoas, elas acabam não entendendo qual a importância daquele evento para elas. Então, sempre, 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 antes de divulgar qualquer coisa, gerem relacionamento com as pessoas, tá? Conversem com as pessoas, entendam as necessidades das pessoas, compartilhem conteúdo com essas pessoas, e aí só depois você entra nesse processo de vender de fato. Até porque quando a gente aprende a fazer esse relacionamento, a gente já vem compartilhando conteúdos, muitas vezes quando a gente oferece algo, a pessoa imediatamente ela já quer comprar, porque ela já entendeu a necessidade dela sobre aquela demanda, e aí para ela fica claro a importância daquele serviço que você tem a oferecer para ela, tá bom? Então, nunca sejam diretos em só vender. Gerem esse relacionamento com as pessoas, até porque você também precisa entender quem não é seu cliente, né? A gente não precisa focar só em vender, 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 vender. Porque muitas vezes a gente vende para uma pessoa que não é nosso público, não tem interesse, não se dedica,
e aí não vai ter resultado nenhum para essa pessoa. Então, é muito melhor a gente se relacionar, entender quem é nosso público para a gente realmente atrair essas pessoas, tá? E aí você vendeu, aí você precisa entender como é que vai ser o processo de entrega. Como é que você vai entregar esse serviço? Isso aqui você já definiu lá no seu planejamento, né? Você já sabe qual é o método que você vai usar. Aqui, esse momento de entrega, digamos que é o dia do evento, né? O dia que você programou para o evento. Aí, o que é que você vai fazer nesse dia? Você vai passar as instruções sobre o evento. Isso aqui funciona mais, essas questões de instruções são para os eventos online, tá? Por exemplo, se a pessoa for usar o Zoom, você, antes de começar, você vai explicar como eu fiz aqui para vocês. Ó, eu vou manter os microfones desligados, que é para poder não ter interferência durante a aula, e aí, em alguns momentos, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas. É explicar mesmo para a pessoa como vai acontecer. Se for um evento presencial, aí vai ser todo aquele processo de boas-vindas, né? Entender, receber mesmo os seus clientes, tá? Então, a entrega é o momento do dia do evento mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui na organização da metodologia é você também pensar se você vai oferecer coffee break, se for algo presencial, para que você já mantenha tudo organizado, tá bom? Então, vamos lá. Fez a entrega do dia do evento, o evento acabou. E aí? Acabou o meu trabalho e não vou fazer nada? Não. Lembrem-se que existe sempre o pós-venda. No pós-venda, o que é que você vai fazer? No pós-venda, você vai receber os feedbacks ou perguntar às pessoas, né, o feedback do evento. Ou então fazer como é que chama? Um formulário de satisfação, né, para as pessoas responderem o que é que elas acharam do evento. Porque isso aqui vai te ajudar nos próximos a entender o que é que faltou, o que é que as pessoas gostaram, o que elas não gostaram. Isso pode ser de forma escrita ou pode ser de forma verbal, conversando mesmo com as pessoas, tá? Outra coisa que você vai fazer no pós-venda é você definir quais são as melhorias que você vai precisar fazer para o próximo. E o mais importante de tudo, manter o relacionamento com essas pessoas, tá? Por quê? Porque aqui é que estão os seus leads. Por exemplo, vocês que atuam na área clínica, a intenção muitas vezes desses novos serviços, além de aumentar a renda, claro, é também atrair as pessoas para conhecerem o trabalho de vocês e possivelmente chegar lá no topo, que é a psicoterapia, um exemplo. Então, manter o relacionamento com essas pessoas é de extrema importância. E vocês devem estar me perguntando, tá, Willy, e aí como é que eu mantenho esse relacionamento com as pessoas? Aí você vai escolher a sua estratégia. Você vai querer ter uma lista de transmissão no WhatsApp? Aí o que é que você vai fazer? Quando terminar o evento, você vai falar com as pessoas, até no próprio evento mesmo. Ó, gente, eu tenho uma lista de transmissão, onde eu compartilho vários conteúdos, dicas, materiais com vocês. Então, quem quiser participar, é só me chamar no WhatsApp que eu vou te adicionar nessa lista. Ou se você é daquele que prefere e-mails, aí você vai dizer para as pessoas, ó, eu tenho uma lista de e-mails onde eu compartilho conteúdo, tal. É só deixar o seu e-mail que eu te adiciono. E aí é esse relacionamento que você vai manter com essas pessoas. De vez em quando você vai lá compartilhar conteúdos com elas, conversar, entender alguma necessidade. Então, é manter o relacionamento com essas pessoas para que possivelmente elas cheguem até o momento de contratar a terapia com vocês, se for da necessidade delas. Se não for, é uma pessoa que pode contratar outros serviços seus, tá bom? E aí você vai também, aqui um ponto muito importante, entender, depois que passou, né, toda a agonia de criar o evento, de entregar esse evento para as pessoas, entender o motivo das pessoas não terem feito. Por quê? Muitas vezes tem pessoas que elas não compram o seu serviço, mas elas continuam lá te acompanhando. Você vai abandonar essas pessoas? Não vai, porque naquele momento ela pode não ter sido sua cliente, mas em algum outro momento ela pode se tornar. Além de que é aqui que você pode entender quais os pontos cegos. O que seriam esses pontos cegos? Seria o que você não está percebendo, que você precisa melhorar e que foi o que fez essas pessoas não se inscreverem. Tá? Outro ponto também que a gente observa aqui são as objeções. E aí, com essas objeções é o porquê das pessoas não comprarem, né? O que é que elas falam que elas não compraram, porque X coisa.
Porque entendendo essas objeções, quando vocês forem vender a próxima turma ou o próximo curso, enfim, você já vai na sua página de vendas, no seu discurso de vendas, você já vai quebrar todas essas objeções. E aí, possivelmente, a pessoa que não fez a primeira turma, ela pode fazer a segunda turma. Entendeu? Então, a gente não abandona aquelas pessoas que não fizeram. Porque talvez naquele momento ela não tinha interesse, ou ela não entendeu o valor, ela não entendeu que ela precisava daquele serviço, mas ela continua te acompanhando e você precisa continuar dando atenção para essas pessoas. Ok? Então, aqui eu montei o passo a passo para vocês, tá? Depois eu mando isso aqui para vocês, tá bom? Aqui tem um passo a passo de como você vai planejar o seu evento. Então, recapitulando, tem o pré-evento, tem o durante o evento, que é a entrega, tá? Aqui é o dia do evento. E o pós-evento, que é o pós-venda, que aí você vai continuar se relacionando com essas pessoas. Então, agora eu vou trazer ainda mais algumas coisas para vocês, mas eu vou abrir para que vocês falem, tirem dúvidas, deem a opinião de vocês. E vou abrir esse momento para a gente conversar sobre isso aqui que eu falei com vocês. Porque no próximo eu já vou ensinar os desdobramentos de cada passo desse, tá bom? Mas a intenção era que vocês entendessem de maneira geral o passo a passo para você criar o seu evento. Então, vamos lá. Quem quer começar falando? Eu não estou vendo a Lene e Denise, então eu não sei se elas estão falando o que querem, que não querem. Vocês podem abrir o microfone de vocês aí, quem quiser falar, tá? Elaine, pode falar, Eu tenho Elaine. uma dúvida sobre a divulgação. Você falou que para cada divulgação tem que ter 4 posts, né? No Instagram. Na verdade, assim, não é que tem que ter. É uma das estratégias que você pode utilizar, porque às vezes a gente fica meio perdido sem saber que horas que eu digo que eu vou ter esse evento, que horas eu compartilho o conteúdo, entendeu? Então, esse é só um exemplo do que você pode fazer para não ficar o tempo todo só com publicação de venda. Ou então, muitas vezes eu percebo que quando a gente vai aprender essas coisas na internet, a gente aprende só a primeira parte de criar conteúdo, mas a parte de vender a gente não aprende, né? Então, assim, gerar conteúdo gratuito, mas saber que em algum momento você também vai fazer a venda de algum serviço seu. E importante, esse processo de vender não precisa ser só quando você vai ter um evento. Pode ser naturalmente no seu dia a dia. Quando você for falar, por exemplo, da psicoterapia, ou vamos supor que você tem um e-book que você quer ficar vendendo de forma recorrente. Então, assim, é para vocês entenderem um pouco na cabeça de vocês que não é para ficar só no conteúdo gratuito, que a gente também pode gerar conteúdo de venda. E quando for gerar esse conteúdo de venda, não é só falar compre ou se inscreva. É fazer uma preparação, mas no final dizer que você tem tal serviço e que as inscrições estão abertas, por exemplo. Ou que a pessoa pode acessar tal link para comprar aquele produto, entendeu? É mais para vocês terem uma noção mesmo, porque como a minha intenção foi entregar um passo a passo, eu achei importante quantificar para vocês isso. Mas aí varia, você pode fazer 8 posts e aí depois fazer um de vendas, ou se você... Eu só não aconselho ficar muito tempo só no gratuito sem oferecer nada, porque aí as pessoas elas não vão entender que você tem um serviço ali para oferecer para elas, entendeu? Entendi. Esses posts tem que estar com um assunto vinculado ao meu evento, então. Isso, assim, ó, quando for a época de lançar esse serviço, porque assim, não é toda hora que você vai ter um dia disponível para palestra. Você vai se planejar antes e vai agendar no seu cronograma um dia para aquela palestra. Então, o que é que você vai fazer? Um pouco antes de você divulgar, né? Aí sim você vai fazer, como eu falei, a campanha de lançamento do seu serviço. Agora, se for para divulgar, por exemplo, a psicoterapia, que é algo que é recorrente, você vai fazer os seus posts de conteúdo e aí você vai pensar em uma estratégia para dentro desses posts você vender o processo de psicoterapia. Só que lembrando que quando for se tratar de terapia, muita gente fica naquele famoso agenda aberta para, não sei o que lá, agende sua consulta. Ou então, faça terapia. Tentem ser criativos nesse convite a fazer terapia, porque as pessoas às vezes nem sabem o que é fazer terapia. Então, para vender a terapia, a gente precisa pensar em qual demanda, o que é que aquela pessoa sente. Por isso que lá o mapa da empatia vai ser tão importante para vocês.
qual é a necessidade dessa pessoa, o que é que ela está sentindo, que eu posso, no final do meu post, falar que um psicólogo pode ajudar em tal demanda, sabe? Quando são esses serviços de palestra, de workshop, aí sim a gente pode fazer aquela venda mais direta. Mas a terapia a gente não pode usar isso, até porque a gente não pode usar preço, né? Como estratégia de divulgação é diferente de um evento, tá? Lembrando que esse passo a passo que eu estou dando aqui para vocês é para divulgação, para campanha de um evento. Vocês não vão vender a psicoterapia da mesma forma. Mas os conteúdos e o público-alvo funciona também para o processo de psicoterapia, tá bom? E tem uma coisa, tirei sua dúvida? Tirou. Era isso que eu tava vendo aqui, porque algumas etapas aqui, se você for verificar direitinho, serve também para você, tipo, vender a psicoterapia, entre aspas. Sim. Para vender a psicoterapia, você vai seguir aqui os passos de entender quem é o público-alvo, né? Para você poder saber quais são as dores, as necessidades desse público, para você conversar com ele nos seus conteúdos sobre isso. Mas a etapa de vendas em si, você não vai poder fazer tão direta com a psicoterapia. Você vai pensar aí. E assim, a venda da psicoterapia, ela acaba sendo indireta, né? Quando você vende essas palestras, esses workshops, essas coisas, e você no final você fala que você faz o atendimento clínico, é como se a psicoterapia se vendesse sozinha, quando a pessoa entender o seu trabalho, entender a importância do que faz um psicólogo. Então, esses serviços, essa diversificação de serviços, vai permitir vocês alcançarem pessoas que não iriam diretamente para você fazer a terapia. Então, além de te gerar mais renda, ele vai gerar mais reconhecimento profissional, porque as pessoas vão te ver ali sempre realizando esses serviços com outras pessoas. Vai gerar para você um aumento de alcance de pessoas, porque com a psicoterapia você atinge um número muito pequeno de pessoas, né? Mas por quê? Porque as pessoas elas ainda não entendem o trabalho do psicólogo, né? Ou então, duas coisas que eu vejo muito comuns que as pessoas falam em relação à terapia, que é coisa de gente rica ou que é coisa de gente doida. São os dois extremos que a gente tem quando fala de terapia com pessoas que não conhecem, né? Não entendem o nosso trabalho. Então, vender a psicoterapia é fazer esse processo de educar o seu público sobre aquela demanda, entendeu? Entendi. Por favor, lembre-se que isso aqui que eu estou trazendo para vocês, esse passo a passo, é para um evento, para uma palestra, um workshop, essas coisas. Não é para vocês venderem a psicoterapia desse jeito, porque não pode, tá? É de um evento específico, tá? Elaine quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Tá bom, então, vamos lá. Paulo, você quer falar alguma coisa? Não, eu gostei muito. Eu acho que ficou bem claro esse planejamento, né? Uhum. Essa forma como você subdividiu, acaba que algumas coisas ficam entrelaçadas, né? Lá no começo você põe data, e depois na data do evento. Então, isso no cronograma, acaba que essas setas vão e voltam. Exatamente. Assim, porque o planejamento, ele acontece simultâneo, né? Você começa a planejar, mas durante as etapas você ainda está fazendo essa modificação, ainda está, né, corrigindo os possíveis erros e fazendo as alterações necessárias. Assim. E aí eu já tenho um tema que eu quero começar a trabalhar, então tenho estudado bastante sobre isso, e aí quando você me traz, né, divididinho assim, à medida que eu fui anotando aqui no meu caderno, eu comecei a imaginar, né? Então, por exemplo, quando você fala fazer um post, e você fala, se o tema é, né, se lá na frente eu vou lançar uma palestra sobre como controlar a ansiedade. Então, você vai fazer uma live falando da ansiedade, o que é ansiedade, quais são os sintomas, quais são os sinais que uma pessoa, né, está ansiosa, ensinar uma técnica de respiração, né, um breve momento de como controlar a ansiedade, depois você vem com o gatilho, né? Nesse sentido, estou vendo que muita gente está falando sobre ansiedade, está me perguntando aqui no direct, então eu decidi criar uma live, uma palestra né, rápida, um e-book sobre isso. E aí você começa a divulgar junto também essa venda desse produto, né, desse serviço.
Exatamente. E assim, como eu falei, não é que você vai inventar para a pessoa para ela fazer aquilo. Uma coisa que eu percebo muito que trava, e isso já me travou muito nesse processo, é que às vezes eu ficava pensando, mas eu vou gerar esse sentimento na pessoa de que ela precisa fazer isso, não. Uma coisa que eu entendi é que a gente vai compartilhar os nossos conteúdos na intenção do nosso público-alvo, porque a gente já entendeu que ele passa por aquilo, mas às vezes ele não sabe. Ou então ele sente, ele tem aquelas dores, tem aquelas dificuldades, mas ele não deu nome para aquilo ainda, porque ele não É sabe. ajudar, eu vejo assim, ajudar o público a identificar, né? Exatamente. Porque por mais que eu esteja falando de ansiedade, não são todas as pessoas que vão se identificar com aquilo. Aquelas, né, que se sentirem tocadas, elas vão Exato. começar. Que fosse outro tema, vamos, né, para não falar então que a gente está induzindo a pessoa a se sentir ansiosa. Terapia de casal, né? Ou um curso para casais, né? Como se, né, para não falar que está divulgando a terapia, então, sei lá, um workshop de como melhorar o relacionamento entre casais. Sim. A gente vai perguntar, vai criar uma live, né? Um direct ali, querendo entender, né? Quais dúvidas vocês têm, quais dúvidas o casal tem, como eu posso estar ajudando, quais os conflitos que vocês têm com os filhos, né? Qual o momento que vocês têm mais ciúmes, e etc, Exatamente. etc. E aí depois você traz para dentro de um conteúdo, né? Que você vai estar E assim, vendendo. você falou uma coisa assim, para não vender a terapia. E assim, a gente pode vender a terapia, só que de um jeito diferente, porque assim, como diz lá o nosso código de ética, a gente não pode colocar o preço, né, como divulgação. A gente não pode usar aquele tom autoritário de mandar as pessoas fazer terapia. Mas você pode, em um momento, eu vi um post hoje, é porque foi um anúncio, e aí depois eu tentei achar e não consegui. Porque eu ia usar no próximo aula que eu vou dar para vocês, né, de como criar os conteúdos criativos. Mas eu achei muito legal que ela botou. Depois era pra mim ter dado um print na hora, mas eu não consegui. Que ela botou assim, alguma coisa de como a terapia podia ajudar em tal coisa. Então, assim, a gente pode falar da terapia, a gente só não pode tentar induzir. É nesse momento aí, sim, que a gente não pode induzir as pessoas, né? A gente tem que falar de uma forma mais aberta, de uma forma mais geral, e sem aquela coisa do faça a terapia, porque elas não vão fazer a terapia em si, sem saber direito, sem confiar em você, né? Então, criar estratégias diferentes para poder divulgar a psicoterapia. Uma coisa Bacana. que é legal nos posts de vocês fazerem, já estou aí dando spoiler da próxima aula, mas eu vejo muita gente colocando no final dos posts, né? Agende seu atendimento. Gente, as pessoas elas não vão agendar o atendimento. O que é que você pode fazer? Você estava lá fazendo um post sobre como os pais podem lidar com as birras dos filhos. Em vez de você botar no final agende o seu atendimento e o seu telefone, você coloca, quer saber mais sobre isso? Entre em contato, tal, por direct, ou então pelo WhatsApp, ou então por e-mail. Porque você aumenta o seu relacionamento com as pessoas. Porque se um pai que lê aquilo tá passando por essa fase do filho de birras, ele vai dizer, poxa, eu quero saber mais sobre isso. E aí é mais fácil ele te procurar para saber mais do que você colocar a gente no seu atendimento. Ele vai dizer, eu não quero fazer terapia. E ele não vai falar com você ali por causa daquele agente do seu atendimento. Mas se você quer saber mais sobre esse assunto, quer conversar sobre esse assunto, aí sim a pessoa tem mais chances, né, de entrar em contato com você, tá? Denise mandou aqui no chat. Gostei bastante de como você separou o planejamento. Estou planejando fazer outro fórum e vai me ajudar bastante suas ideias de planejamento. Que bom, Denise. A intenção foi justamente eu tentar montar, né, esse passo a passo para vocês conseguirem aí produzir os eventos de vocês. E como o Paulo falou, uma coisa muito importante, que em alguns momentos dessas etapas, por mais que eu tenha colocado elas em ordem, em alguns momentos vocês vão fazer duas coisas ao mesmo tempo. É importante que vocês tenham esse entendimento, né? Por exemplo, a etapa de vendas, ela acontece junto com a etapa de divulgação. Elas se misturam, porque você vai divulgar e ao mesmo tempo você vai vender. Então é importante que vocês tenham esse entendimento de que em alguns momentos, algumas etapas dessa, elas vão se cruzar, tá? E aí uma dica que eu dou também para vocês de planejamento é montem um calendário. Peguem um calendáriozinho,
ou na agenda de vocês, ou no planner, ou imprima. Eu geralmente imprimo um calendário normal do mês. E aí eu escrevo, é porque eu não tô em casa agora e aí eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas geralmente eu imprimo um plannerzinho mensal. Na internet tem vários modelos. E aí eu estabeleço é porque eu gosto de escrever, eu sou do papel e caneta ainda, né? Depois eu jogo pro computador. Mas eu pego o plannerzinho, imprimo, e aí nesse planner eu uso só para o planejamento disso que eu vou fazer. Então, por exemplo, no início de dezembro eu vou lançar uma aula. Então agora eu vou pegar o calendário de novembro e vou em cada dia da semana ir me planejando, me organizando do que é que eu vou fazer de estratégia de divulgação. Então, isso ajuda muito, porque às vezes só a gente escrevendo de forma aleatória, às vezes a gente ainda não consegue fixar aquele planejamento, aquela data, né? Então, é uma dica que eu uso, e se fizer sentido para vocês, talvez ajude, né, nesse processo de planejamento. Como a Denise perguntou, né, quanto tempo antes. Então, eu acho que usar esse calendáriozinho pode ajudar. Me ajuda muito nesse processo e pode ajudar vocês também, tá? Vamos lá. Denise, não tem nenhuma dúvida? Paulo, tudo ok também? Ok. No momento? Bom, então agora, Denise, pode falar. Oi, tudo ok. Tudo Tudo ok? ok. As minhas dúvidas tiradas. Obrigada, viu? Maravilha. Obrigada pela manhã maravilhosa. Obrigada a vocês todos. Nada. Eu que agradeço vocês estarem aqui também. Então vamos lá. Agora eu já mostrei para vocês o passo a passo do planejamento, né? Do que vocês precisam fazer. Já dei aí essa dica do calendário que para mim funciona muito. E agora vamos entender aqui um pouco como precificar, né, esse serviço de vocês. Entendam, existem várias maneiras, se vocês forem pesquisar aí na internet, vão ter várias maneiras, né, de ensinar vocês como precificar. O que é que eu faço? Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade com essa coisa de preço, assim, de estabelecer preço, né, de entender quanto cobrar nesses serviços de cursos, palestras, etc. E aí, um dia eu fui para uma palestra, e aí, foi da Bia Santos, vocês vão conhecer ela no curso, né? Que ela ensinou nessa palestra como a gente pode precificar. Só que aí eu fui pegando vários ensinamentos que eu tive e eu montei o meu estilo de precificar, tá? Que é o que eu vou ensinar para vocês. Se fizer sentido, ok. Se não fizer, a gente pode pensar aí juntos outras formas de vocês precificarem, tá bom? Mas, basicamente, a forma que eu encontro de precificar é assim. Primeiro, eu faço o levantamento dos custos que eu vou ter, tá? Aí, claro que esses custos, ele vai variar de acordo com o tipo de evento que você vai criar. Se você for fazer um evento presencial, os custos, eles são muito maiores, né? Por exemplo, vou botar aqui, presencial. Quais são os custos que você tem presencial? Espaço. Mesmo que você faça no seu consultório, você tem que colocar esse custo do seu consultório como espaço. Porque, querendo ou não, você vai gastar energia, né? Você vai gastar, sei lá, água, você vai gastar internet. Então, assim, se você for fazer no seu próprio consultório, isso também entra como um espaço. Principalmente se você subloca, né? Aí você vai sublocar aquele espaço para esse evento específico. Então, de maneira geral, o espaço, ele entra como custo. Aí você vai ver se você vai querer ter coffee break. Então, se você for botar coffee break, já tem o custo do coffee break. Se você for... Ui, apertei errado. Se você for, por exemplo, deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem no chat. Paulo, Willy, te agradecer por hoje. Me programei pensando que seria mais ou menos 1 hora de duração. Tenho um compromisso agora às 11h30 e preciso me organizar para ir. Depois, se puder mandar a gravação. Vou mandar a gravação sim, Paulo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tudo certo. Eu mando lá no grupo depois o link da gravação, tá? Então, vamos lá. Você vai pensar no espaço, você vai pensar no coffee break, você vai pensar se você vai entregar algum brinde, algum material para as pessoas que estão ali participando do seu evento, tá? E aí você vai também pensar nos seus custos de deslocamento, né? Do seu deslocamento para esse evento. Você vai pensar em custos extras, tudo que envolver custo presencial, você vai pensar nisso para o seu evento. Se for online,
aí os custos já reduzem muito, porque online você, por exemplo, no meu caso, eu pago aqui a plataforma do Zoom, né, para poder fazer a aula. Eu vou ter as taxas se for boleto, eu vou ter a taxa do boleto que vai ser descontada. Se eu tiver, por exemplo, a página de inscrições do evento, né, o Eventbrite, eles têm lá também taxas que descontam a cada inscrição. Então, basicamente, no mundo online seriam essas taxas, tá? Você vai pensar também na precificação, vou botar aqui, os seus custos pessoais. O que seriam seus custos pessoais? Vou tirar o deslocamento daqui e vou colocar embaixo, né? Seria o seu deslocamento. Deixa eu ver algum outro custo presencial que vocês possam ter. Internet, se você for precisar. Aluguel de data show, se você for fazer algo que precise da apresentação de slides. E etc. Isso aqui tudo vocês entendam que vocês vão fazer o levantamento dos custos de vocês de acordo com o seu evento. O segundo ponto é você entender qual o lucro que você quer ter. Então, quanto você quer ter de lucro com esse evento. Aí aqui vocês vão precisar pensar. Vocês têm um valor fixo que você quer lucrar, então se você quiser lucrar, por exemplo, R$1.000, você vai botar aqui que o seu lucro vai ser R$1.000, tá? R$1.000. E o terceiro ponto, aí agora você vai pensar. Lembrando, gente, que isso aqui é a forma que eu faço, tá? Que pra mim, juntando tudo que eu aprendi, ficou mais fácil. Aqui no lucro, você pode também contar ou um valor fixo que você quer ter de lucro, ou você pode cobrar pela sua hora. Como é que você vai descobrir o valor da sua hora? Aí é que tá o segredo que eu aprendi com a Bia. Como calcular a hora? Você vai pegar o salário que você quer ter por mês, tá? O salário que você pretende ter no mês, e você vai dividir ele pelo número de horas que você quer trabalhar. Então, vamos supor, se você quer ter um salário de R$1.000, você vai calcular quantas horas você quer trabalhar por dia. Você quer trabalhar 8 horas, você quer trabalhar 5 horas, você quer trabalhar 4 horas. E aí você vai dividir esse seu salário pelo número de horas que você quer trabalhar durante cada dia. E aí você vai ter o valor da sua hora. E aí quando você for colocar nos custos, vai ser o valor da hora vezes o tempo que vai durar, né, o evento. Aí aqui você vai pensar aí qual a duração do seu evento. Se vai ser 4 horas, se vai ser 8 horas, se vão ser 2 dias. E aí você vai calcular a sua hora com base nisso. Depois me lembrem que eu mando esse cálculozinho, essa formulazinha da hora certinha para vocês, bonitinha, que fica melhor de vocês calcularem, tá bom? Porque aqui vocês vão dividir, além de salário e horas, a quantidade de dias. Por exemplo, aqui você vai trabalhar 20 dias por mês, né? E aí depois você vai dividir isso novamente pelo número de horas que quer trabalhar. Mas eu mando a formulazinha para vocês de forma organizada. Pensou nos custos, pensou no lucro. Agora você vai pensar quantos participantes mínimos você quer ter. Eu sempre estabeleço uma quantidade mínima, a depender do porte do evento. Vamos supor que aqui no Zoom eu comporto até 100 pessoas. Só que eu não vou calcular o número máximo de pessoas, porque eu posso não alcançar o número máximo de pessoas. Então, eu sempre coloco uma quantidade mínima. Então, por exemplo, eu vou querer 20 pessoas para o meu evento. Certo? Por quê? Porque o que vier a mais de 20 pessoas vai ser só lucro para mim. Não vai estar nas minhas contas. E aí você precisa também ter o bom senso na hora de calcular isso daqui para não ficar muito caro por pessoa. E aí, o que é que eu faço? Eu somo os custos mais o lucro que eu quero ter, mas aí depois eu divido pelo número de participantes. Pelo número mínimo de participantes que eu quero ter no meu evento. Por quê? Primeiro, isso aqui me dá uma meta de quantas pessoas eu tenho que alcançar, né, para conseguir. E segundo, o que vier além disso, para mim, acaba sendo lucro. Então, vamos supor aqui que eu tenho um custo de, sei lá, R$200.
e eu quero ter de lucro R$ 1.000. Isso aqui vai dar ao todo R$ 1.200, certo? Esses 1.200 dividido pelos 20 participantes que eu quero ter, vai dar, deixa eu calcular aqui, né? 1.200 dividido por 20, R$ 60. Então, isso significa que para pagar todos os custos do meu evento, ter o lucro que eu pretendo, e com esse número mínimo de participantes, eu preciso cobrar por cada um deles R$ 60. Esse é o meu jeito de calcular, porque para mim funciona de forma mais fácil. Eu acho que isso aqui faz mais sentido para mim do que ficar fazendo 1000 contas mirabolantes para entender o quanto eu preciso cobrar. Então, basicamente, essa é a minha fórmula de precificação, né? Eu não costumo calcular. Eu só calculo por valor da hora quando eu vou fazer essa palestra, por exemplo, alguém me contratou para fazer uma palestra. Aí eu vou cobrar essa pessoa por hora. Mas se for eu que estou organizando, eu prefiro colocar um valor fixo que eu quero ter de lucro com esse evento, tá? Porque isso para mim fica mais fácil, tá? Alguma dúvida até aí? Vocês estão ok, meninas? Tudo certinho? Elaine, tô entendendo. Denise? E para finalizar, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que sempre que a gente for fazer um evento, entregar um serviço para as pessoas, é importante a gente pensar na experiência desse cliente, né? O que é que a gente vai entregar de experiência para ele, que vai ser um momento marcante. Eu vou entregar um brinde no final, eu vou enviar um material para ele, eu vou disponibilizar a gravação por um tempo, algo que agregue valor ao seu serviço. Então, às vezes, um simples brinde, uma simples gravação, um simples envio de um material depois da aula, isso são experiências, é proporcionar experiências para o cliente. Denise, explica sobre o lucro novamente, não entendi muito bem. Então, Denise, sempre que eu vou precificar, eu penso da seguinte forma. Quanto eu quero lucrar com esse evento? Quanto eu vou me pagar por esse evento? Tá? Então, vamos supor que eu faça essa aula que paga para vocês. E eu diga que nessa manhã de sábado, com 2 horas de aula, eu queira receber R$ 500. Mas, eu vou aqui nos meus custos, na hora de precificar o meu lucro, eu vou colocar o valor que eu quero receber por esse evento. Então, se fosse aqui um exemplo só, tá? Eu colocasse R$ 500, mais os custos que eu tô tendo com esse evento, e aí, dividido pelo número de participantes, eu cobraria R$ 60 por cada participante. O lucro é quanto você quer lucrar mesmo. É como se fosse o seu pagamento por aquele serviço, entendeu? Ou então, você pode calcular o valor da sua hora e cobrar isso por hora. Então, tem 2 tipos de lucro que você pode ter. Ou um lucro fixo, que você determina que você quer ter com isso, ou você calcular, por exemplo, em um workshop de 4 horas, quanto você cobraria por cada hora. Sua hora é R$ 120, então você cobraria R$ 120 vezes 4. Esse seria o seu lucro com o evento. Se sua hora for R$ 100 e um workshop de 8 horas, seu valor para o workshop de lucro seria R$ 800. Entendeu? Isso aqui varia, você escolhe como você quer lucrar. Se você quer estabelecer um valor fixo ou se você quer receber por hora de trabalho. E aí, o que eu expliquei que eu faço? Eu, geralmente, se eu estou organizando um evento que é meu, por exemplo, aqui, uma aula que é minha, eu estabeleço quanto eu quero receber. Então, vamos supor que eu quero receber R$ 500, nesse meu cálculo de custos, eu vou colocar que eu quero ter de lucro R$ 500, entendeu? Agora, se uma empresa me contrata, ou se outra pessoa me contrata para fazer uma palestra, por exemplo, alguém me convida para uma palestra na escola, aí eu vou cobrar pelo valor da minha hora. E aí você vai estabelecer esse valor da sua hora antes. Você já vai ter aí registrado qual é o valor da sua hora, entendeu? E aí foi o que eu falei que eu vou mandar depois para vocês a formulazinha dizendo qual é o valor, como precificar a sua hora, tá? Ficou melhor agora? Maravilha, meninas. Então, o lucro é como se fosse o seu salário para aquele serviço. É quanto você quer ganhar com aquilo, entendeu? Até aí, tudo bem? Vou abrir o microfone de vocês aí para vocês falarem. Denise?
Tudo ok? Sim, agora ficou mulher. Tudo ok. Ficou alguma dúvida sobre a aula? Não, mas acho que com a fórmula que você enviar vai ficar melhor ainda, mas eu entendi. Então, é porque é isso, o lucro você pode estabelecer um valor fixo que você queira. Porque assim, ó, quando é um valor fixo, quando você organiza, você não vai trabalhar só aqui nesse momento que eu tô dando aula. Eu venho trabalhando desde antes para montar essa aula, entendeu? Então eu já estabeleci um valor fixo. Agora, se uma outra pessoa vai te contratar, aí você vai dizer para essa pessoa qual é o valor da sua hora, certo? Por isso que tem esses Certo. dois tipos de lucro. Elaine, alguma dúvida? Eu entendi. Ficou mais Entendeu? claro. Eu já vi outras pessoas explicando sobre essa questão da precificação, só que toda vez que eu vi, eu não ficava muito claro para mim. É isso, Agora, para mim sempre ficou muito difícil também essa questão, né, de como precificar, cada um dizendo uma fórmula diferente. E aí eu fui resumindo a história, eu faço dessa forma e para mim facilita e fica tudo maravilhoso, tá? Então, é isso, meninas. Eu queria trazer para vocês nessa aula justamente esse passo a passo para facilitar para vocês na hora de criar. Quem estiver assistindo a gravação e tiver dúvidas, pode mandar para mim pelo WhatsApp lá no grupo, que aí eu vou tirando as dúvidas de vocês sobre a aula lá no grupo. Combinado? Meninas, muito obrigada por vocês terem estado presente ao vivo aqui hoje. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no grupo para responder a todas vocês. Eu vou organizar direitinho esse arquivo e aí depois eu mando para vocês, tá bom? certo. Obrigada, bom Gostaram da dia. aula? Gostei muito. Obrigada, viu? Que bom, Bom fico dia. feliz. Bom dia, meninas. Beijo, tchau, tchau.